Boa noite, eu sou Suzana Varela. A paz do Senhor para cada um de vocês. Eu não sei onde vocês se encontram, nesse momento onde vocês vão ouvir essa palavrinha, se agora, se amanhã, não sei quando, mas acredite, chegará na hora certa, em nome do Senhor Jesus. Deus não erra, Deus não falha. E às vezes a gente não entende o trabalhar dele, porque a gente olha para as circunstâncias e às vezes está tudo o contrário daquilo que ele prometeu. Mas acredite que uma hora você vai ter as respostas, só não desista. Só não desista, até porque ele não vai deixar você desistir. Não importa a distância. Aqui tem uma estrada tem começo, meio e fim. E às vezes você está no meio e não está vendo o final e nem mais de onde você saiu. E às vezes por você não ver mais nem onde você saiu, nem onde você vai chegar, você fica aflito, se sentindo perdido, sem saber o que pode acontecer. Isso lhe dá medo, lhe dá pavor, ansiedade, porque você não está mais sabendo exatamente a que rumo está a sua vida. Mas sempre eu lembro de H é um grande testemunho. H, quando saiu no deserto, tem lá, ela saiu errante, sem destino. Eu acredito que chegou uma hora na vida de H que ela não sabia mais o que fazer. Tudo tinha se acabado e ela não sabia mais o que fazer. Mas acredite que Deus vai chegar justamente nessa hora, quando você não sabe mais o que fazer, porque Ele não divide a glória dele com ninguém. Então, nessa hora que todas as alternativas se acabaram e que você, o seu eu, não tem mais o que fazer, Ele vai mostrar o poder dele e do que ele é capaz. Então, quando ela viu um cenário de morte, que ela acreditou, pelas circunstâncias que ela estava olhando, que seria o fim dela e, consequentemente, seria o fim do filho dela e, consequentemente, o dela, ela colocou ele lá num ladinho e se afastou achando que era o fim, porque ela considerou as circunstâncias que ela estava vendo. E é assim na minha vida, na sua, quando a gente olha para um lado e para o outro e tudo se acabou, até aquilo que estava guardado, que a gente estava guardando, tudo se acabou e a gente se vê realmente que chega o desespero, chega a ansiedade, chega a angústia e a gente se encontra perdido, mas é nessa hora que Deus vai chegar. Ainda não é o fim, não é. Quantas vezes você achou que era o fim? E Deus usou de alguma pessoa, de alguma situação e lhe deu uma alternativa, um começo, lhe deu uma chance. Entendeu? E quando ele mandou o anjo para salvar H e seu filho, ele ainda trouxe uma promessa. Ainda veio com a bênção. E assim será na sua vida. Quando ele te achar, quando você achar ele virá com uma grande oportunidade, uma grande bênção. Ele vai trazer essa bênção junto com ele. Ele vai trazer, até porque ele é a própria bênção, né? Então, ele vai trazer. Então, aquilo que está lhe faltando, ele já sabe. O que estava faltando naquele momento para H? O que ela mais precisava era de água. E ele abriu os olhos dela, ela estava tão desesperada que ela não estava vendo mais nada. E o anjo abriu uma fonte de água. Ela o que ela mais precisava. Naquele momento ele vai trazer não o que você merece, mas o que você mais precisa para você continuar.
a sua jornada. Ele não vai deixar você morrer no meio do caminho. Ele não vai. Acredite nisso. Olha onde você já chegou. Olha quantas dificuldades você já venceu. Será que você não vai vencer essa também? O mesmo Deus que te ajudou lá atrás é o mesmo de agora. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar, pode ter certeza disso, tá certo? Hoje eu vou estar lendo para vocês o livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Foi tudo que eu falei até então. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Não temas. Não temas. Porque Deus está contigo. Ainda que lhe falte tudo aos seus olhos. Ainda que lhe falte tudo aos seus olhos. Ainda que lhe abandone, lhe deixe, arranque tudo de você. Acredite, Ele está contigo. E na maioria das vezes Ele é o único que vai permanecer. Na maioria das vezes Ele é o único que permanece. Então acredite, Ele está contigo. Não temas a nada e a ninguém. Porque Deus está contigo. E Ele vai continuar provendo como até proveu até agora. Até agora Ele proveu, vai continuar provendo. Então acredite, meu irmão, minha irmã. Acredite que você tem um chamado na sua vida. Você tem um chamado. E Deus não vai deixar te desfalecer. E para você cumprir esse chamado, Ele vai lhe dar tudo que você precisa. Davi, por exemplo, foi chamado para ser rei. Deus deu uma cadeira de honra para ele ser rei. José, para ser governador. Então, Deus, Ele tem um chamado na vida de cada um de nós. De cada um de nós. Você tem um chamado. E Ele vai dar tudo que você precisa para desenvolver esse chamado, para alcançar esse chamado, para fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Ele vai dar tudo que você precisa. Aí você para e olha para você e você acha que não é você, que é muito para você, é algo muito para você. Você olha para suas capacidades, para suas qualidades e você acha que é demais aquilo que Deus colocou no seu coração, que é demais. Acredite, foi você mesmo que Ele te chamou. E Ele dará tudo que você precisa para isso. Tá certo? Então, fique na paz do Senhor. Talvez Ele chamou para ser um grande professor, um grande servo, ou levar a palavra dEle, ou cuidar de criança. Enfim, acredite que foi Deus que colocou esse sonho no seu coração, esse chamado no seu coração. E quem sabe pode estar indo tudo o contrário. Tudo o contrário. As circunstâncias. Você olha para você e diz, isso aqui para mim não. Mas acredite, Ele não erra. Ele não erra. Foi você mesmo que Ele chamou. Foi você. Entendeu? Então, que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Não desista. Porque está difícil.
Não desista porque tá difícil, porque as circunstâncias estão ao contrário. Seja um soldado valente. Seja um soldado valente. Haja o que houver, você permanecerá de pé, porque tem algo muito grandioso, muito poderoso contigo. E se for possível, ele fará qualquer coisa para você chegar naquilo que ele te chamou para fazer, tá certo? Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Não tema nada não, não tema nada não. Tenha temor com Deus, entendeu? Sirva a Ele, porque você servindo a Ele, você servirá a todos nós aqui, tá certo? Não tenha medo que a sua confiança venha estar nele e não nos homens. A gente deve respeitar todo mundo, mas não aceite o medo no seu coração, não. Porque quando a gente confia nele, a gente confia. Ou é sim, ou não, ou não. Então, a gente tem que confiar nele. Que as palavras contrárias não te paralise. Que as ofensas, as mentiras, os descasos, o que os outros falam, o que os outros pensam, não te paralise. Busque estar bem com Deus e tudo será acrescentado. Como eu falei outro dia, que buscai o reino de Deus e sua justiça e tudo será acrescentado. Então, busque ter uma intimidade com Ele, busque Ele e tudo naturalmente será acrescentado na hora certa, no momento certo, entendeu? E você chegará com a chave de vitória. Você chegará com a chave de vitória, tá certo? Que Deus te abençoe em nome de São Jesus. Tchau e fique com Deus.